partir do versículo 12, obrigado, meu querido, Deus abençoe. A partir do versículo 12 até o versículo de número 17, Apocalipse, capítulo 2. Tá gravando aí já, né, Dinho? Ah, tá. Obrigado, viu, meu irmão? Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas. Pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece exceto aquele que o recebe. Até aqui, meus queridos, vamos falar um pouco a respeito da igreja em Pérgamo. Pérgamo, que é uma dessas cidades que nós não temos outras referências na Bíblia, diferente de Éfeso, por exemplo. Pérgamo quando nós olhamos ali para a Ásia Menor, ali o ocidente da Turquia, a cidade de Pérgamo era a grande central do império, era a grande capital. O distrito, que é o Distrito Federal para o Brasil, era ali Pérgamo para a região da Ásia Menor, para o Império Romano. O nome Pérgamo significa elevação. E aí nós olhamos para a localização dessa cidade, nós entendemos, ela ficava numa alta colina, uma íngreme colina, acidentada. Eram bons lugares para que fortalezas fossem feitas, os lugares mais altos e menos acessíveis eram locais mais apropriados para a formação de fortalezas, para que o poderio militar fosse potencializado por conta das dificuldades. Jerusalém ficava num alto monte. Jerusalém era uma cidade segura. Jerusalém, antes de ser Jerusalém, havia sido a cidade dos Jebuseus. E foi uma cidade difícil de ser alcançada. Difícil de ser adentrada. No Antigo Testamento tem até um texto em que os líderes da cidade dos Jebuseus, quando Davi vai adentrar lá, fala que até os aleijados riam dele. Tiravam sarro do poderio militar ali do povo, porque eles não poderiam adentrar. Mas, enfim, adentraram. Eram locais apropriados para isso. Havia um trono, havia um altar dedicado a Zeus nessa cidade, de cerca de 12 metros de altura, e também um templo a Asclépio. Asclépio, que é o deus da medicina. E ali o símbolo da representação desse deus da medicina é a serpente. Por isso nós temos lá no símbolo da medicina, e nós temos uma serpente lá. Pode ser que, por essas razões, Jesus se refira a este lugar como o trono de Satanás. Por conta de toda essa dedicação. Tanto por ser a capital do Império Romano, o grande centro ali deste império, e também por ter esse altar tão imponente ali do primeiro século e esse templo ao deus da medicina. São curiosidades aí a respeito da cidade, do local. E ali em Pérgamo, que hoje é a Mísia,
na Turquia, havia uma igreja. Essa igreja que Jesus direciona uma das 7 cartas. Aí nós temos a nossa estrutura. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz Jesus. Aí vem a atribuição, aquele que tem a espada de 2 gumes. Já havia essa atribuição, já havia sido dada a Jesus Cristo no primeiro capítulo. A espada que sai da boca de Jesus. Espada de 2 gumes, que mostra 2 coisas. Primeira é que a arma de Jesus, embora sendo uma espada, ela é uma arma diferente da arma utilizada pelo Império Romano, pela Babilônia. A Babilônia, Roma, o Império Romano, a Babilônia do primeiro século, sendo que há Babilônias em todos os tempos, eles se valem de quais armas? O poderio opressor e violento, espadas nas mãos, para fazer com que os outros pudessem ser subjugados. Embora a arma de Cristo seja uma espada, é uma espada que sai da sua boca, não que é empunhada. Ou seja, é a sua própria palavra. E a palavra, ele diz lá em João capítulo 12, que é a própria palavra quem julgará aqueles que o rejeitam nos últimos dias. Então, a arma de Cristo Jesus é diferente da arma da Babilônia. O poderio da Nova Jerusalém é diferente do poderio da Babilônia. Contudo, ele o resultado do alcance dessa arma é muito mais destrutivo do que qualquer arma que homens possam carregar. Porque no final das contas, ela trará a condenação àqueles que traspassam Jesus, como diz lá no primeiro capítulo. Aqueles que rejeitam a Cristo. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. E aí possivelmente a referência a essas questões que eu trouxe aqui com relação à cidade de Pérgamo. Tanto ela como sendo a capital do Império Romano na Ásia Menor, como também tendo ali o altar a Zeus e o templo a Asclépio. E percebamos que ali quando Jesus se direciona a Esmirna, na carta que nós lemos no último domingo, diz que quem é sinagoga de Satanás? Sinagoga era o local de reunião de quem? Dos judeus. Os judeus são chamados de sinagoga, de lugar de Satanás, e na outra igreja, os pagãos são chamados de lugar de Satanás, de habitação de Satanás. E nós vimos que tanto os judeus quanto os romanos eram aqueles que impunham opressão sobre os cristãos. Ou seja, tudo aquilo que se coloca contra o evangelho é poderio de Satanás, é a ação de Satanás. Em Apocalipse não há meio termo, ou se declara lealdade ao Cordeiro, ou se declara lealdade ao dragão, ou se declara fidelidade ao Cordeiro e à Nova Jerusalém, ou ao dragão e à Babilônia. Não tem em cima do muro. Não tem o lugar em cima do muro. O lugar em cima do muro já é o lugar do dragão e da Babilônia, no sentido de fé. Tá? Esse tempo também era o tempo de adoração ao imperador, né? Sim, sim. Em todas as cidades ali da Ásia Menor havia, porque a sociedade romana, ela se formata por meio do culto ao imperador. Faz parte do ser cidadão romano cultuar ao imperador. Então, em todas elas ali, você vai ter o culto ao imperador. Em algumas cidades, de maneira mais intensa e defendida de maneira até violenta, no caso daqueles que não se voltam, em outros lugares mais tranquilos, mas em todas elas tem. Boa observação. Onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé? Ainda nos dias de Antipas, aqui a citação de um nome de um homem que foi mártir. Morreu pela fé em Cristo Jesus, dentro desse contexto, dentro desse
ambiente e que foi morto dentre vós, onde Satanás habita. Veja que aqui há uma espécie de construção literária, onde você tem o trono de Satanás em primeiro, e depois, por fim, você tem onde Satanás habita. E ele quer chamar a atenção para o meio disso. O que está entre o trono de Satanás habita e o trono de Satanás e onde Satanás habita? O que está entre ali? O relato de Antipas, aquele que morreu. Então, Jesus traz o foco desse elogio residindo na informação de que, inclusive, alguém morreu diante desses conflitos. Um mártir. Mártir, meus queridos irmãos, é aquele que morre em nome de Jesus. É importante que nós entendamos por quê. Porque não são todas as mortes de cristãos que podem ser consideradas um mártir. Por que eu falo isso? Porque nessa última semana nós tivemos uma perversidade tamanha. A morte de um rapaz, de um jovem, nos Estados Unidos, deixando 2 filhas, uma esposa. Perverso. A gente precisa lamentar extremamente isso. Nosso coração precisa chorar com tudo isso. E aí nós temos 2 extremos. E isso é muito delicado, prestem bem atenção. Nós temos 2 extremos. O primeiro é de zombaria, daqueles que não defendiam o mesmo ideal dele, de zombar. Zombar da morte, zombar da família, zombar dos filhos, de não sentir tamanha perversidade. O outro extremo é tornar este rapaz um mártir. Ele não morreu pelo nome de Cristo, gente. Ele morreu por uma agenda política. E olha só, não estou diminuindo a honra dele, a dignidade, porque ele morreu pelos valores que ele acreditava, mas ele não é um mártir. Não pode ser considerado um mártir. Por quê? Porque quando nós consideramos alguém que morre por conta de uma agenda política, a gente transforma o lado oposto ao lado dele, que era o conservadorismo, em anticristãos naturalmente. Ou seja, tudo que se opõe à agenda conservadorista é anticristão. E aí o que eu faço com isso? Eu partidarizo o cristianismo. Eu vou dizer que o cristianismo é apenas aquele que defende o conservadorismo como política partidária. E aí eu vou fazer, olha como que nós definimos, vou trazer um exemplo aqui, por exemplo. Uma pessoa que gosta mais de música popular brasileira do que de rock, pesadão, pauleira. E aí ele está dando uma palestra lá, ele está dizendo, não, eu gosto da música popular brasileira porque ela reflete mais os valores de Deus, a sua harmonia nos eleva, e enquanto o rock incita a violência, é uma ilustração, tá? E aí um roqueiro vai e mata esse rapaz. O pastor Paulo lá, o pastor Paulo estava dando palestra de música popular brasileira e porque ele gostava mais da música popular brasileira do que do rock. E aí um roqueiro matou o pastor Paulo porque não concordou com aquilo que o pastor Paulo falou. O pastor Paulo é um mártir? Por quê? A gente precisa fazer uma pergunta. Uma pessoa não cristã poderia ter morrido no meu lugar? Uma pessoa não cristã poderia ter morrido no lugar do Charlie Kirk? Isso necessariamente já exclui
a questão de ser um mártir. Porque o que define um mártir é que a morte dele, um não cristão nunca enfrentaria. Nunca enfrentaria. E nós temos dentro do conservadorismo pessoas que não são cristãs e que defendem esses mesmos valores. É algo para a gente se pensar. Ele não é um mártir, nós não o transformamos num mártir. Ele é um rapaz honrado, foi um rapaz honrado e digno que morreu pela defesa dos seus valores. Isso deve ser valorizado, lamentado, mas não faz dele um mártir. Por exemplo, quando a gente olha para Policarpo de Esmirna, um não cristão poderia ter morrido no lugar dele? Não. Não, porque por que ele morreu? Porque falaram, recuse o seu Deus, adore o imperador e fale abaixo aos ateus. Um não cristão faria isso? Não. Lá na Nigéria, os cristãos lá africanos na Nigéria, os coptas no Egito, que foram levados para as praias, para os litorais lá e tiveram as suas cabeças decapitadas por conta da fé. Tudo vai por conta da motivação. Um não cristão morreria no lugar deles? Não, porque eles estão morrendo exatamente pela motivação da fé. A motivação que direcionou o coração do rapaz que assassinou o Kirk não foi a fé cristã, foi a agenda política partidária. Tá? Então a gente precisa tomar cuidado. Um mártir é aquele que morre em nome de Cristo Jesus. Não sei, não conheço a história de Tiradentes, não. Isso, pode, agenda política, né? Não conheço assim, para mim. Não. Não foi um mártir em nome. Porque mártir, quando a gente fala de mártir aqui, em nome de Cristo Jesus. A palavra mártir pode ser, por exemplo, esse rapaz pode ter sido um mártir para o conservadorismo. Ok, tranquilo. Aí, nesse sentido, tudo bem. É um mártir para outro movimento, ok. Mas em nome de Cristo é aquele que um não cristão não morreria. Tem o exemplo de Estevão, né? Você tem Estevão. Exatamente. Os próprios discípulos, os próprios apóstolos aí. Tudo mais. Ficou claro, meus irmãos? Isso não é para diminuir em nada o acontecimento, é para que nós não caiamos em extremos. Tá bom? Porque senão a gente sempre vincula algo à obra de Cristo. Para ser salvo você precisa crer em Cristo, mas precisa ser conservador. Fica estranho, né? Era o que os judeus faziam. Para os judeus, os judaizantes, né? Os judaizantes eram aqueles que até acreditavam em Cristo, mas precisavam acreditar em Cristo e sempre ter alguma coisinha junto. Acreditar em Cristo, mas ser judeu. E para ser judeu ele precisava do quê? Circuncisão, guarda do sábado, e todos os rituais do povo judeu. E aí Paulo vai dizer, não é assim. Qualquer apêndice que nós somamos à obra de Cristo faz com que o evangelho seja deturpado. Porque Cristo é única e exclusivamente a salvação, a redenção. Tudo bem? Deu para compreender? Fez sentido, meus irmãos? Deu para acompanhar o raciocínio? Por isso que a gente precisa pensar muito bem antes de emitir opiniões. Às vezes tem um acontecimento, pode ver, eu não fico emitindo minha opinião na internet não, meus irmãos. Principalmente de maneira rápida, assim, acontece algo, eu vou lá e falo. Não, porque eu posso me equivocar, por não ter as informações completas de todo o acontecido, mas quando a gente fica esbaforido e quer dar logo a nossa opinião, porque a gente quer ser relevante, a gente quer ser ouvido no assunto que está aí na boca do povo, a gente pode cometer ali equívocos, tá bom? Pensei bastante para falar sobre isso aqui, mas é necessário que seja dito e falado. Tenho, todavia, contra ti. Olha lá, Pérgamo é uma das cidades
que não apenas recebe elogios, mas também correções, disciplinas da parte de Cristo para que elas fossem chamadas, para que essas pessoas fossem chamadas ao arrependimento e, arrependendo-se, pudessem perseverar dentro daquilo que eram os seus pontos positivos. Tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem das coisas sacrificadas a ídolos e praticarem prostituição. A referência aqui usada por João é do ato ali em que Balaão é um profeta do Antigo Testamento, em que ele é chamado por um rei pagão para profetizar, para amaldiçoar o povo. Para amaldiçoar o povo de Israel que estava conquistando, destruindo povos e conquistando terras e tudo mais. Um rei fica com medo, fica sabendo da envergadura que os israelitas estavam criando ali, eles ficam com medo e chamam esse profeta para amaldiçoar. Esse falso profeta para amaldiçoar. Só que o que acontece? Deus não permite que ele amaldiçoe. E aí Deus o força a abençoar ao invés de amaldiçoar. Isso acontece por algumas vezes. Até que então ele tem uma ideia. Ele diz para o rei, rei, não consigo amaldiçoar esse povo. Não com a boca. Mas olha só. Pega o seu povo, as suas mulheres, coloque no meio deles, faça com que eles tenham ali essa mistura. E ali quando a gente fala dessa miscigenação, o que está envolvido ali é a idolatria. Porque a partir do momento que você, ali, para eles, naquele contexto, você tem esse envolvimento, você tem o entrelace, porque é regado em prostituição e tudo mais, é como se você estivesse assumindo a espiritualidade do outro povo. Então ele tem essa ideia e ele passa para o rei faz isso, o povo de Israel se mistura e cai na idolatria de prostituição, de coisas sacrificadas aos ídolos. Quando Jesus ali traz essa advertência à igreja de Pérgamo, significa que eles estão se deixando seduzir pelo culto romano. Balaão não existe aqui, mas a doutrina dele de uma mistura espiritual em que se deturpa o verdadeiro evangelho e se vive ali numa prostituição, em comidas sacrificadas. Veja que as coisas estão interligadas. Por que João condena aqui o comer coisas sacrificadas e Paulo não condena lá em Romanos e em Coríntios? A Bíblia não se contradiz. O que está acontecendo? Porque aqui o comer comida sacrificada significa um vínculo existencial, uma entrega de vida, é participar do culto imperial, onde se vive a imoralidade, a permissividade, a falta completa de ética do evangelho. Já te dou a palavra, Tadinho. Paulo está tratando de uma questão de consciência para ganhar o perdido. Então, quando Paulo fala, se a sua consciência te permite comer, faça para que você ganhe. Se a tua consciência não permite, não faça. Certa vez eu disse aqui que eu não vejo problema em eu ir em festa junina. E não vejo, meus irmãos. Não vejo problema nenhum. Aí disseram que o pastor falou que pode ir em festa junina. Não disse. Eu disse que eu vou. Não disse que ninguém pode ir. Quem vai dizer se você pode ou não pode ir?
A sua consciência. Pastor não diz que pode nem pode, e nem não pode. Pastor diz que não pode o quê? O que se acha forte na fé julgar o que ele acha que é menos, que é mais fraco na fé. Isso de fato não pode. Isso tem pode e não pode. Agora, o pastor nunca vai dizer o que você pode ou não pode nesse sentido, porque é questão de consciência. É o que Paulo fala, trata em Romanos e trata em Coríntios. Questão de consciência. Ali não há compromisso, não há vínculo existencial em compromisso. Aqui, no contexto de Apocalipse, é completamente diferente. Aqui, fazer parte, inclusive, os banquetes imperiais aqui dos romanos, inclusive, eles eram realizados para negócios. E quando se recusava participar desses banquetes, a pessoa era excluída e ela não tinha acesso aos benefícios que o império entregava. Então as pessoas, para não perderem os benefícios que o império oferecia, elas participavam. E quando elas participam, veja como o comer a comida sacrificada aqui está envolvida num vínculo maior de compromisso com a Babilônia. É diferente daquilo que Paulo trata, tá bom? Mas são diametralmente opostas aqui. João fala não, de forma nenhuma, é incisivo, porque denota-se compromisso existencial. Pode falar, Dinho. Só uma questão. Cabe aí a palavra, sincretismo religioso, essa mistura? Cabe sincretismo religioso, é exatamente isso, essa mistura de religiões, de fé, que é natural, por exemplo, do nosso país, né? O nosso país tem assim um sincretismo religioso gigante. Gigante. Tanto que existem cultos que, às vezes, você vê na internet assim, não tem cara de culto de jeito nenhum. Parece qualquer coisa menos culto. Por conta de todo esse sincretismo, dessa absorção de espiritualidades de raízes e matrizes completamente diferentes. Então é isso que Jesus, João, estão confrontando, porque isso denota um vínculo de existência, em querer não perder os benefícios que o império oferece. Por isso que mais lá à frente diz que quem não tiver a marca, que é a marca da besta, quem não tiver a marca na mão, quem não tiver a marca na testa, não poderá comprar, não poderá vender, não poderá fazer parte e ter os status que a sociedade imperial romana tinha e oferecia. Tudo bem até aqui? Pastor, mas essa marca não é literal. Não é literal. Não é nenhum chip que vai ser colocado na sua mão, não. Não precisa ter medo do chip. Não precisa ter medo da vacina. Não é. Até porque a gente fala muito dessa marca da besta sendo literal, mas a gente esquece que nesse mesmo contexto fala de uma marca do cordeiro também. Porque uma é literal e a outra não é. Quando fala de fronte e de mão, fala de compromisso. Compromisso de mente e coração, aqui reside todas as funções ali que vão determinar o corpo, e de mão porque é a prática. Então é assumir a identidade babilônica e viver por meio dela. Ou se vive os valores do cordeiro e se assume as práticas do cordeiro, ou se assume o estilo de vida babilônico e vive as práticas do estilo de vida babilônico. Pregado nele, pregado no ego, pregado como eu posso estar bem no mundo, como eu posso estar rico, Isso. saudável, e aqui a
Isso. E veja como é que isso é perigoso. Se eu coloco na cabeça de uma pessoa que o importante ela é conquistar sucesso, ela vai medir esforços no trabalho dela para passar por cima de alguém para conseguir o sucesso? E isso é valor da Nova Jerusalém ou da Babilônia? Então veja como a Babilônia está dentro da igreja. Está em lugares que Cristo é pelo menos referenciado, não digo pregado. Esses valores aqui que Cristo está confrontando estão acontecendo na igreja. A carta é direcionada às igrejas, para que elas se arrependam. Tem pessoas na igreja que, embora seja uma igreja que demonstra fidelidade e é elogiada por isso, é uma igreja que em grande parte tem vivido imoralidade, libertinagem, permissividade, para não perder privilégios frente à Babilônia. O Império Romano. A Babilônia no primeiro século é o Império Romano. A gente precisa identificar o que é Babilônia para nós hoje. Tem Babilônia, meus irmãos. Tem Babilônia. Porque ela emerge no solo do nosso coração que é pecador. Aí, esse exemplo aí de a gente pregar apenas a prosperidade, o sucesso, o ter e ser aqui e agora, pura e simplesmente, faz com que nós entremos no mundo desejando apenas as coisas do mundo. E isso é valor da Babilônia, porque Jesus diz, lá no capítulo 17, do Evangelho de João, que nós teremos hoje a pregação, que os seus discípulos estão no mundo, mas não são do mundo. Acabamos não diferenciando muito do mundo no hedonismo. Isso. O prazer, a alegria, a felicidade, eu esqueço que o sofrimento, a tristeza e a dor fazem parte desse desenvolver do caráter. Exatamente. O sofrimento, a aflição, nós dissemos no último domingo, faz parte da construção da nossa história, da nossa caminhada cristã. Faz parte. É claro que a gente não vai viver em busca do sofrimento. Pelo contrário, a gente, como que é o nome daquele rapaz? Arauto. Nós, como arautos da redenção, nós procuramos viver e promover a redenção, a salvação. Mas o sofrimento faz parte da caminhada, da construção da nossa história, não tem jeito. E quando a gente não trata isso com honestidade, a gente pensa que, inclusive, Deus não está conosco se nós estamos sofrendo. Que Deus nos abandonou se nós estamos passando por provas. E não é. Fala, meu irmão. Uma coisa sutil que acontece, usa o evangelho, a missão, o evangelho, pregar o evangelho como reduz como se fosse um partido político. Ideologia. Porque assim, quando eu falar do evangelho de Cristo, eu quero falar como se eu fosse um partido político, como se fosse um idealista, convencendo as pessoas que Jesus é o Senhor, mas convencendo porque eu quero estar certo, não porque realmente eu quero pregar Jesus. É uma coisa bem sutil. E o evangelho, pregar o evangelho, não, quero pessoas, eu quero convencer a pessoa. Isso vira uma ideologia. Sim. Isso não é pregar Jesus. Eu quero estar certo, eu estou certo, eu quero. A motivação não é Cristo, a motivação é você estar certo. E é algo que tá muito, muito presente na nossa sociedade. O querer estar certo. A gente não quer perder discussão, a gente não quer muitas vezes ouvir contraponto para ser confrontado naquilo que nós acreditamos, com medo de... Percebe a fragilidade que reside nisso? Quando a gente é convicto daquilo que nós sabemos, meus irmãos, a gente não precisa ter medo de ser confrontado com opiniões diferentes. Porque opiniões diferentes, elas servem para duas coisas, especialmente. Ou para reafirmar aquilo que você acredita, você fala, não, isso não faz o menor sentido e eu reafirmo cada vez mais aquilo que eu acredito. E você cria fundamentos mais sólidos para continuar defendendo isso. Ou você pode olhar assim e falar, olha, não é que faz sentido alguma coisa do que está ali? E isso ajuda a acrescentar algo em que você acredita. Então é importante, é muita fragilidade da nossa parte ficar preso numa redoma onde nós ouvimos apenas aquilo com o que nós simpatizamos.
Porque isso não traz fortalecimento frente aos confrontos da realidade, meus irmãos. A gente precisa preparar os nossos filhos para isso. Porque a gente não precisa tirá-los da universidade. A gente tem que dizer a mesma coisa que Cristo falou para os seus discípulos, nós falamos para os nossos filhos. Vocês estão na universidade, mas não são dessa ideologia. Que muitas vezes é disseminada ali. E aí ele vai saber viver os valores dele num ambiente hostil, que é o que Cristo fala para as igrejas e fala para nós. Vocês estão no mundo, mas não são do mundo. Vocês estão na Babilônia, mas os valores que vocês devem viver são os valores da Nova Jerusalém. Percebam? Se nós temos essa mentalidade, a gente não vai precisar de escapismos e medos dos ambientes em que muitas vezes são hostis, mas que é necessário que os nossos queridos, ou mesmo nós, passemos. E especialmente aí no caso que eu falo de universidade. Às vezes, uma empresa. Não vou deixar entrar numa empresa lá porque lá tem... eu conheço pessoal de lá, tem uma... Vai lá e faça a diferença. Não vou entrar no setor público porque está virando uma ideologia. Entra lá e transforma por meio da sua vida. É óbvio que nós não somos agentes da transformação, mas promova ali no meio onde você está a diferença. Porque se nós vamos deixando, isso cada vez mais vai sendo perdido. Igreja, crentes, uma boa igreja é aquela que forma bons professores, bons políticos, bons policiais, bons advogados, bons médicos, bons profissionais em todas as áreas que nós temos aí, para que eles cheguem lá e façam a diferença e não sejam engolidos pelo sistema do mundo, que há em todos os lugares. Inclusive, pastores engolidos pela Babilônia. Então eu vou falar, não vai ser pastor porque os pastores lá, não! Para a gente ver, para que a gente não olhe para um setor e a gente fala, não, esse setor, essa profissão é santa, outra não. Não, tem profissões que são, por exemplo, por isso que eu falo do exemplo do pastor, que é algo que a gente olha e fala, não, é um que trabalha para Deus, não é um cara perverso. Coração que só pensa na ganância. Líderes religiosos aí que ficam abusando de pessoas. Fisicamente, mentalmente, espiritualmente, sexualmente. Por isso nós precisamos formar pessoas com ensino sólido em Cristo Jesus para que aonde elas estejam, elas possam viver os valores da Nova Jerusalém em meio à Babilônia. Pode falar, minha irmã? Eu lembrei daquela passagem de Atos, né? Quando Paulo entrou lá em Atenas. É que o assunto estava um pouquinho lá atrás. Tá. Não, tranquilo. Atenas, né? É. E às vezes a gente olha para a palavra, pessoas às vezes a gente tem que esclarecer isso. A palavra, ela é muito atual, né? Sim, completamente. Lá, os epicureus, aquele povo que é aqui agora, né? Que viviam conforme, né? Bebamos e bebamos, isso. E amanhã morreriam. E a mesma coisa. Hoje, é verdade. Tantas pessoas, no meio dessas pessoas que exatamente. E é exatamente o que está acontecendo na igreja de Pérgamo, porque fala de Balaão, mas fala também de outros ali que sustentam a doutrina dos nicolaítas. Temos aí mais à frente. Praticamente são semelhantes nas consequências, tanto os que defendem a doutrina de Balaão, quanto os que defendem as doutrinas dos nicolaítas. Embora o conceito possa, a teoria a respeito de cada uma dessas correntes possa ser um pouco diferente, a consequência da espiritualidade deles dava no mesmo lugar. Idolatria, paganismo, imoralidade, permissividade, libertinagem. Por quê? Eu mandei um textinho lá auxiliar para vocês falando do gnosticismo. O que foi o gnosticismo no primeiro século? Que faz parte dessa corrente dos nicolaítas. Basicamente, tá? Depois deem uma lida lá que fala, aquele texto é muito, muito legal. É uma corrente que cresce muito a partir do segundo século, mas que já tem as suas correntes aqui que nós vemos.
em Apocalipse sendo combatido, nas epístolas de João é muito combatido o gnosticismo no primeiro século. É uma corrente espiritual que valorizava apenas aquilo que eles acreditavam ser espiritual e aquilo que era matéria não era bom. Por quê? Porque a matéria era má, ela foi alcançada pelo pecado, ela não pode exalar nada de bom, ou seja, a matéria é ruim, o espírito sim é bom. E aí faziam essa divisão de que o espírito deve ser cuidado, mas a matéria não precisa ser muito bem cuidada. Então o que a gente faz com o nosso corpo não tem problema, não vai influenciar. Então se vivia de qualquer forma. Se vivia de qualquer maneira, por conta dessa mentalidade. Então, prostituição, a falta de cuidado. Inclusive, isso tem grandes implicações na própria teologia. A própria visão a própria cosmovisão, a visão de mundo dos gnósticos. Porque se a matéria é má, por exemplo, eles não acreditavam na encarnação de Deus. Por quê? Porque se a matéria é má e o espírito é bom, como pode um espírito divino excelente adentrar em uma matéria, se fazer matéria? Então, para eles não era encarnação. Cristo era uma outra entidade, que não homem. Então isso muda completamente. Mas o fato é que tanto a corrente dos adeptos dos ensinos de Balaão, quanto dos adeptos dos ensinos dos nicolaítas, que mais à frente também é chamado daqueles que seguem Jezabel. Mesma coisa. São figuras utilizadas para se referir a essa decadência moral, ética e espiritual promovida pelo culto imperial. Por isso que a gente fala de que quando João combate todas essas coisas, é porque isso exigia um compromisso de vida. A lealdade deles estava ligada a essas práticas. Por quê? Para que não se perdesse o que a Babilônia estava oferecendo. O que a Babilônia estava oferecendo. Até aqui tudo bem? Deixa eu ver se há mais alguma coisa aqui nesses primeiros versículos a serem tratados. Essa mentalidade, veja só como essa mentalidade dos nicolaítas distorce, inclusive, a compreensão criacional que nós temos, porque nós cremos que Deus é um Deus bom, santo, e Gênesis capítulo 1, versículo 31, diz que ao criar todas as coisas, ao final da criação, ele olhou para aquilo tudo e disse: é tudo muito bom. Muito bom. Ou seja, o que está ali no meio? O ser humano integral, espírito e corpo. Espírito e corpo. Quando a gente fala que o corpo não tem importância, a gente descaracteriza o poder criador de Deus, a intenção criadora de Deus, o objetivo criacional de Deus, que é valorizar e cuidar de tudo aquilo que Ele deixou na sua criação. É por isso que nós precisamos cuidar do nosso corpo, meus irmãos. Precisamos cuidar do nosso corpo, precisamos cuidar da nossa mente, porque isso influencia. É natural que as pessoas podem falar assim: mas não, um corpo mal cuidado não vai influenciar na espiritualidade. Vai sim. Claro que vai. Uma mentalidade não cuidada não vai influenciar no espiritual? É claro que vai. Porque nós somos seres integrais. A gente faz essa divisão de forma didática. A vida espiritual, a vida material.
parte física, ai, vida financeira, ai, a gente particiona isso de maneira didática, mas não tem como arrancar aqui cor, espírito, arrancar ele, colocar aqui, matéria, colocar aqui, tá tudo aqui, gente. É isso que formata o ser humano. O ser humano só é ser humano porque ele é espírito e corpo. É tão verdade, né, pastor, que quando nós nos beneficiamos em alguma dimensão nossa, a outra sente também. Sente, com certeza. A recíproca é verdadeira. Isso que é absolutamente verdade. Uma coisa vai potencializando a outra tanto para destruição quanto para melhora, para bênção. Olha, só vou contar um exemplo, um testemunho meu, Sônia, já te passo a palavra. O domingo, para mim, meus irmãos, eu não sei se para outro pastor eu já conversei até com alguns irmãos aqui. Para mim, ele é uma bênção, é o dia do Senhor, mas ele envolve um peso para mim, no sentido de que tem uma responsabilidade tão grande, eu sei que tem uma responsabilidade tão grande sobre as minhas costas, que todas as coisas que eu faço durante a semana é para que chegue no domingo. O domingo é o resultado de... quando a gente vai olhar o iceberg aqui, ó. Quando a gente olha um iceberg, a gente tem uma pontinha aqui, ó. O domingo é isso aqui, mas ele carrega tudo isso aqui, ó. Eu terminava o culto, meus irmãos, eu terminava de cumprimentar vocês ali, mas vinha uma dor no meu corpo, Eu falava, vamos embora, para a Natiele, falava, pega o Ian, vamos embora. Chegava em casa, eu tinha que sentar, eu não aguentava ficar de pé. Mas assim, foram vários dias consecutivos, assim, domingos. Ainda hoje acontece, mas teve um tempo que eu quase caí ali. Que a perna amoleceu de um jeito e doeu tanto, que doeu toda a minha coluna, até aqui em cima assim, ó, que eu andei travado até o carro. Eu falei, meu Deus do céu, o que é esse trem? E aí eu mandei mensagem para alguns amigos, né, do seminário, mandei no grupo da época do seminário, né? Falei, meus amigos, irmãos aí, acontece isso aqui com vocês? Tal, e coloquei lá. E aí começou a chover lá de mensagens. E aí espiritual. Faz um jejum aí, é muito peso de fato que precisa potencializar o relacionamento com Cristo aí. Outros, como é que tá a academia? Tá em ordem? Como é que tá a alimentação? Tá tudo certo? E aí eu peguei o que eu compreendi daquilo. Eu falei, não é uma coisa e outra. São as duas coisas. Eu não fazia academia. Eu não fazia academia na época. Foi no meio do ano passado, mais ou menos isso. Aí eu comecei a voltei para academia, comecei a treinar, melhorei a alimentação. Isso potencializou a minha espiritualidade. Eu sinto hoje porque, de fato, o peso do domingo para mim, meus irmãos, tudo que eu faço converge para o domingo, não tem jeito. Então, para mim, é muito pesado. É muito pesado no sentido não negativo, mas de responsabilidade que recai sobre mim, porque eu serei cobrado mais do que os que estão ouvindo. Não tem jeito. Não tem jeito, eu sei disso. Eu sei que diante do Senhor eu serei muito mais cobrado por conta da responsabilidade. Não porque eu sou mais importante, não porque eu sou maior, mas por causa da responsabilidade da função que eu exerço. Então tem esse peso. Termino, é exatamente a hora que eu termino de cumprimentar o último irmão. Vem aquela dor no meu corpo. Mas hoje já melhorou muito. Muito, 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 muito. Tem jeito, ela eu vou sentir mesmo. Mas aí um testemunho para mostrar de como a integralidade do nosso ser, ela não pode ser dissociada, não pode ser particionada. Nós somos seres integrais. Por isso que só seremos completos e plenos quando Cristo voltar e aqueles que morreram em espírito estão experimentando a presença de Deus, unam-se aos seus corpos glorificados e experimentem da humanidade plenamente restaurada. Paraíso só é plenamente experimentado quando nós estivermos em corpo, glorificado à semelhança daquele que ressuscitou. Porque se com ele fomos batizados na sua morte, com ele ressuscitaremos na sua glorificação. Fala, Sônia. Mais ou menos nessa linha aí.
com diabetes, né? E antes disso, eu vivi uma vida, a gente fala, né, da constituição, mas às vezes a gente está, entre aspas, prostituindo quando a gente não cuida do nosso corpo. E quando a gente dá mais espaço para os nossos prazeres. Porque a palavra de Deus fala em moderação, em tudo. No meu caso, né, acredito que até seja o caso de alguns outros irmãos, não sei. Para mim, o doce é uma tentação, é a casa de Satanás. Exatamente. E eu fazia esse uso abusivo, a gente fala em drogas. Não, eu comia desesperadamente, sem pensar no amanhã, como se não houvesse amanhã. E era bom, e era muito querido. Aí fui diagnosticada com diabetes, né? Passou remédio e pensa. A dor aqui, continuo pensando, bom, agora eu estou tomando remédio. Posso continuar quebrando tudo. Vai segurar a coisa. Claro que eu devo segurar, vai continuar detonando tudo, né? Até que o meu humor começou a sentir, porque os irmãos sabem, não sei se tem mais alguém que é diabético aqui, pode não ter sintoma algum. Você pode ter um pouco mais de sede, né, fazer um pouco mais de xixi, mas não tem sintoma assim que incomoda. E aí eu comecei a sentir uma queimação dos pés, que os irmãos sabem, até diagnosticar que foi uma neuropatia diabética. Então, assim, o remédio controlava a glicemia até certo ponto, os exames tudo dentro do que se espera de um diabético, uma situação mais amena, mas os meus picos de insulina, sabe Deus quanto iam quando eu fazia aqueles abusos do Pensa que eu não tenho contado ainda. Mas eu acordei, sabe? Deus me deu essa graça de acordar, mas o que eu vou fazer com o meu corpo, que é templo do Espírito Santo? Cadê a moderação? E aí, eu falei, não estou obedecendo a palavra. E você vê como é que é sutil, Sônia? Às vezes a gente fala assim, e corretamente fala, a pessoa fuma ali, ó. Tem que parar de fumar. Ok. Que diferença há entre o que causa o uso da nicotina e o excesso do uso do açúcar? Os dois são pecados, tá, gente? Se você se regozija porque não fuma e arregaça no doce, isso. É porque o cigarro, ele é, dentro da nossa ética e da nossa moralidade, ele aparece mais. E aqui não estou fazendo a defesa ao uso da nicotina, não, porque eu vivi com meu tio durante muitos anos e no final da vida teve que fazer uma cirurgia para arrancar essa parte toda da boca aqui, ó. Ficou os últimos 2-3 anos da vida dele se alimentando por sonda lá numa situação deplorável. Se você faz o uso do cigarro ou da bebida alcoólica em excesso, eu não falo nem tanto da sua espiritualidade, eu falo da sua... É difícil, né, meus irmãos? Mas da sua cognição. É claro que há a dependência, a partir do momento que se entra na dependência, são muitas coisas envolvidas. Mas busque ajuda. Porque é um pecado contra Deus, contra o seu corpo, e contra o seu corpo é contra Deus, é contra as pessoas que te amam, que estão vendo a situação em que se achega. O açúcar é a mesma coisa, gente. Ou o sal, sei lá. Tudo que é em exagero e que vai deteriorando o nosso corpo é pecado contra o nosso corpo, que constitui-se um pecado contra o Senhor, que constitui-se um pecado contra os que nos amam. Porque quando a gente partir de maneira... Em todo momento mas de maneira acelerada aos olhos humanos, por conta de negligência nossa, a gente vai deixar um lastro ainda maior de dor aos que ficam. Não, só para concluir, aí eu procurei um médico, aqui na área me deu certo, o médico pode. Ele, na minha primeira consulta, ele falou, não, você tem a neuropatia, você vai fazer musculação.
sai daqui 100 metros. Essa queimação dos pés louca. Eu falei, doutor, mas eu não estou aguentando meus pés. Ele falou, quanto tempo? Ele falou isso para mim. O Espírito Santo desceu ali e falou assim, quanto tempo você levou para deixar o seu corpo nesse estado? Porque eu contei o meu pecado para ele, né? Virou um confessionário no consultório. Aí ele falou, não, tenha paciência, vai fazer, com o tempo. E de fato, os pés eu já queimei. Mas melhorou muito. Aí eu somei daí a alimentação, né? E claro, cortar mais os doces, né? Sensivelmente. E eu estou percebendo uma melhora, eu não consegui limpar minha casa mais. E isso ajuda na sua espiritualidade. Obrigado pelo testemunho, viu, minha irmã? Fala, seu Ari. Nada do que ela falou resolveu. Sabe que resolveu toda essa questão? Eu comprei uma corrente, um cadeado desse tamanho, uma barreira da geladeira, trava um cadeado e eu tudo a chave embaixo. Não foi o senhor que fez isso aí, não. Foi o Espírito Santo, viu? Foi nada do médico, ela gastou uma fortuna do médico, que não resolveu nada, uma picaridade, uma picareta que o outro, só gastando dinheiro. E ele me deu dinheiro e não resolveu nada. Alguma coisa tem que resolver, né? Meus irmãos, mas é isso. Os nicolaítas não tinham essa preocupação. E estava acontecendo isso dentro da igreja. Dentro da igreja, tá? Todos esses problemas relatados acontecem dentro da igreja e a gente vê como isso não morre lá. Mas como isso ganha novas roupagens e chega até nós. Portanto, olha só, aí vem o chamado ao arrependimento. Portanto, arrepende-te. É necessário arrependimento. O arrependimento faz parte natural, constitucional da conversão. Ou seja, nós podemos sim falar de uma pessoa convertida a partir do momento do arrependimento. Se há arrependimento, se não há arrependimento, a gente pode sim desconfiar, não julgar, a gente nunca julga nada, mas desconfiar de fato se aquela pessoa tem Cristo como seu Senhor e Salvador. E eu não estou falando de erros, a pessoa às vezes se arrepende, mas cai nos erros, mas se arrepende e busca e luta em Cristo Jesus e no poder do Espírito a mudança dessa forma. Jesus chama esses homens e mulheres da igreja de Pérgamo a reconhecerem a situação deplorável em que eles estavam vivendo, seguindo os ensinos de Balaão e dos nicolaítas. Vivendo em prostituição, tentando angariar benefícios diante do governo da época, participando dos seus cultos. Quantas igrejas hoje não querem angariar benefícios do governo, trazendo seus políticos de estimação para o púlpito da igreja? A Babilônia está mais perto do que nós imaginamos, meus irmãos. Ela não está no comunismo da China, pode até estar, mas eu quero que a gente pense diferente. Pode não. Está aqui do nosso ladinho. É muito mais sutil do que a gente imagina. E olha só, a Babilônia, meus irmãos, nós veremos, ela não vem oferecer e se colocar, ela é o anticristo. Ela tem o espírito do anticristo, mas ela não se apresenta como o espírito do anticristo. Ela se apresenta como aquela que quer ser o Cristo, que quer dar a esperança que Cristo oferece. Por isso que ela é meia, meia, meia. Porque o 6 quer ser o 7, mas ele não vai ser o 7. E por isso a igreja é seduzida, porque o discurso se alinha. Às vezes eu teço, não sei, existe esse verbo? Do tecer, dona Lucila? Eu teço críticas. Existe, né? Obrigado, só confirmar, né? Porque às vezes ao vínculo da igreja com, especialmente, a política partidária de direita.
E aí alguns irmãos não entendem, mas pastor, por que você não critica a esquerda? Porque a esquerda se mata sozinha, gente. Não preciso ficar criticando a esquerda, porque a esquerda, ela já se coloca naturalmente a esquerda contra os valores, não as pessoas muitas vezes que se simpatizam com alguns dos valores que há na esquerda. Porque o Lula, os extremistas de esquerda, eles mesmo tentando se aproximar da igreja, eles não conseguem. Eles não falam a linguagem da igreja. As defesas deles são absurdas. Então eles se auto-sabotam. Agora, com a direita, não. Por quê? Porque o discurso fala aos cristãos, a extrema-direita, que muitas vezes é tão perversa quanto a extrema-esquerda. Porque o discurso, já te dou a palavra, Edna, porque o discurso da direita seduz os cristãos, porque tem no seu slogan, Deus, Pátria e Família. Por isso que eu preciso olhar com muito mais cuidado isso do que aquilo. E não significa porque eu critico, eu sou de um lado e de outro, porque eu não sou mesmo, eu não quero nem saber. Sim, voto, exerço meu voto lá, ninguém vai nunca saber em quem eu estou votando. Já fiz essa besteira de falar uma vez, nunca mais falo. E você tem o seu direito e deve exercer o seu direito de simpatia com algum lado e votar e está tudo certo. Mas veja que muitas vezes a gente se aproxima da Babilônia pensando estar combatendo a Babilônia. Precisa se tomar cuidado. Então, quando alguma política partidária, seja de centro-esquerda, centro-direita, de esquerda, tenta ser para a humanidade o ponto de salvação, dizendo que a partir do momento que ela assumir o trono, as coisas irão bem, a gente já sabe que não é assim. A gente já sabe que na história do nosso país, esquerda já virou direita, direita virou esquerda muitas vezes, se entrelaçaram, roubaram a gente, depois foram comer caviar juntos e a gente se explode aqui embaixo. Pobre se arrebenta aqui embaixo. Pobre se mata por causa deles lá. Os caras estão lá usufruindo de pensões e pensões, enquanto os pobres se dão facada por simpatia um ao outro. Que aberração! Então é por isso que às vezes vocês vão me ver criticando, porque nós precisamos ser críticos com todas as coisas, com todos os ideais que surgem, com todas as bandeiras que aparecem. Nós nunca assumimos nada acriticamente. Enquanto eu for pastor dessa igreja, vocês nunca me verão fazer menção de apoio a qualquer político que seja. Nem se for um político for algum de vocês aqui. Ah, pastor, você é vereador. Boa sorte, Jesus abençoe, viva o seu ministério lá. Não vai nem entregar santinho aqui. Me ligaram o ano passado foi as eleições municipais, aqui, foi o ano passado. Me ligou um rapaz de uma igreja, não vou falar qual igreja. Pastor, gostaria de ir aí no culto, conhecê-lo, sou tal pessoa, sou do partido X, defendo isso. E falou, meu irmão, que bênção. Tenho certeza que se você entrar lá, conto e oro para que você possa exercer isso aí. Venha, sente-se no banco, ouça a palavra, vai ser muito bem recebido, os irmãos vão te abraçar aqui. Pastor, mais uma coisinha, na saída eu posso entregar um santinho ali? Falei, deixa no seu carro, vai para a esquina depois e entrega na esquina. Se fosse um de vocês, meus irmãos, eu falaria a mesma coisa. Vai na esquina ali, meu irmão, com todo amor e carinho, e entrega ali. Exatamente. Exatamente.
Então, não... O que vocês me verão é criticar um e outro, porque o reino de Deus e o valor que eu acredito suplanta todo e qualquer sistema humano. Que não estou dizendo que são demoníacos, não. São sistemas humanos que contêm coisas boas e podem conter falhas e fragilidades. E nós, como pessoas conscientes, e é isso que eu falo, de todos nós que assumimos a nossa defesa a um lado e outro, seja crítico. Perceba as coisas boas e bata palma, mas não se cegue, não fique cego com relação aos pecados envolvidos. Confronte, é isso que é ter uma cosmovisão cristã que confronta os erros dos sistemas humanos que são bons. Democracia não é, meus irmãos, sistema divino. Não é a democracia que vai trazer salvação para nós. Você acha que o céu vai ser democracia? Agora, eu sim acredito que dentre os sistemas de composição de sociedade, para mim é o mais equilibrado. E é o que eu vou lutar para que, dentro dos meus valores, seja... Mas não é. Os cristãos aqui estão debaixo de um sistema imperial, impositivo, violento e destrutivo. E ainda assim são chamados lá, quando Paulo fala, Paulo e Pedro, a orar por eles. Mas confrontar, o ser crítico. Não é se envolver, mas perceber naquilo que ele tenta ser Cristo e combater. Já te passo a palavra, Carlos? Só vou passar para a Edna primeiro aqui. A minha crítica é realmente sobre isso, né? As pessoas falarem muito sobre a questão religiosa, usarem isso, né, na extrema-direita, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que estar muito observando de forma muito cuidadosa o comportamento dessas pessoas. Porque falar é muito fácil, elaborar versículo é muito fácil, botar um estudo da Bíblia é muito fácil, mas usar a palavra em benefício próprio é a minha crítica, né? Muitas vezes o comportamento não é coerente com a palavra. E não é? Sim. Né? Não é porque uma pessoa fala bonito, coloca valores que realmente são cristãos, quer dizer que ela vai agir, ela vai usar isso na sua vida ou na política, ou seja lá, onde for, né? Que ela se propõe a fazer. Sermos críticos, meus irmãos. É sermos críticos. Inclusive, vocês devem ser críticos com aquilo que eu falo. E não absorver tudo acriticamente. Como se eu fosse Deus aqui. Falando para vocês, eu não sou Deus. Não sou Cristo. Fala, Carlos. Exatamente como eu falei. A pessoa só vê o discurso, não vê o passado e nem o que a pessoa vive. É porque assim, é uma fatia muito grande do nosso país, o cristão. Quase 90%, 80% e lá vai cacetada, né? Então, a aproximação desse grupo é natural dos dois lados. Os dois lados fazem a mesma coisa. Só que um não consegue não consegue adiantar porque o discurso choca assim de maneira muito clara e evidente. Outro já consegue se aproximar, o diálogo já é mais presente. Tá? Isso que é tentar perceber os valores da Babilônia. Isso que é tentar perceber o que é aquilo que tenta nos seduzir, a fidelidade irrestrita, a crítica em detrimento da fidelidade ao Cordeiro. Porque quando a gente assume fidelidade a uma bandeira, seja ela qualquer que seja, a gente não tem meio termo. Se a gente assumir lealdade, compromisso de vida, compromisso existencial com qualquer bandeira que não o cristianismo, que não Cristo, nós estamos declarando a nossa lealdade à Babilônia. E a Babilônia tenta se parecer
com o Cristo. Inclusive, mais à frente, nós veremos que o dragão, ou uma das entidades malignas aqui, ela morre e ressuscita. E o povo clama, quem é mais forte que ele? Olha como ele se coloca, como o dragão, a Babilônia, se coloca como a esperança que Cristo é aquele que oferece de maneira perene e maravilhosa. Quem que levantou a mão? Jerônimo. Tem que ser crítico. Jesus fala o seguinte: errais pelo que vocês escrituras. Para você ser crítico, você precisa ter fundamento. Se você não tem fundamento, você não é crítico. E você é levado a qualquer vento de doutrina. Então, preciso ter conhecimento para você levar a qualquer vento de doutrina. Porque quanto menos conhecimento, mais fácil você levar. É mais fácil nós somos levados por aquilo que toca mais o nosso coração. Por isso que a gente é levado mais, porque os nossos valores se assemelham mais a um lado. É mais fácil de nós sermos seduzidos. Tá? É natural mesmo. Vou falar assim, uma coisa que é a minha visão, vocês me corrijam se eu estiver errado. Eu não sou daqui. Faz uns anos que nós estamos aqui. Mas eu percebo que Araras é uma cidade muito católica. E saindo um pouco dessa questão de partido, direita e esquerda, eu vejo muita dificuldade também em evangelizar aqui, porque as pessoas são católicas, elas se dizem cristãs, mas elas vivem tradições, rituais da Igreja Católica que não tem a ver com a palavra, que é uma coisa da Igreja, e elas se acham cristãs, e elas se acham pessoas religiosas e moralmente corretas e tal, e aí entra naquela coisa também. Muitas vezes os comportamentos delas não condizem com o mundo cristão, mas elas estão embaixo daquela tradição. Não sei, é meu ponto de vista, não sei se são as pessoas com quem eu convivo. Eu diria até mais, Priscila. Eu diria que nós também somos assim. Eu diria que os cristãos protestantes olham para si, batem no peito dizendo que eles são cristãos e também têm tido uma conduta babilônica e adorado coisas que não são do Cordeiro. Tá correto. E eu acrescentaria também esse outro olhar. Mais alguma coisa, meus irmãos? Eu vejo assim um paralelo dessas críticas do Senhor às igrejas. É como se nós, Igreja Católica, né? Essas igrejas, está falando a nós. Todas essas igrejas, todas as críticas são para nós. A gente olha o nosso contexto e assimila, a gente percebe, vai notando nuances que podem ali trazer luz à situação. Mas é sempre nos colocar no pacote, não tem jeito. E todos nós somos desafiados a viver os valores da Nova Jerusalém, enquanto a Babilônia tenta emergir de dentro do nosso coração e com frutos que são agradáveis aos olhos e desejosos de se colocar na boca. Não foi o que aconteceu com Eva? A gente tá pegando maçã aqui direto e comendo, né? Pode falar, minha irmã. Uma observação nesse sentido. Algum tempo atrás, a minha filha passou aqui na frente da igreja, já era bem tarde, assim, acho que uns 10 meses, acho que não era jovem, alguma coisa assim. Aí ela comentou comigo em casa, não tem limite, algumas coisas e tal. Eu falei, por quê? Que tinha umas pessoas lá na frente da igreja com um comportamento meio estranho, né? Aí eu falei, tem, mas pode ser que a pessoa passou desapercebida, e justamente a minha filha olhou e viu e comentou comigo. Era um casalzinho que estava aqui na frente da igreja. Errar, todo mundo pode errar, mas talvez essa pessoa não pode orientar nesse sentido. As pessoas às vezes fazem algumas coisas e acham que ninguém está vendo e acham que está certo. A gente precisa tomar cuidado mesmo. Mas assim, a gente também não consegue controlar o olho e a mentalidade do outro, né?
Às vezes é ele que não interpreta, não nesse caso, mas às vezes a pessoa tem uma interpretação equivocada. Vamos finalizar aqui, depois eu abro a palavra para nós, meus irmãos. Então chama ao arrependimento, porque senão a atribuição, a espada de dois gumes, Cristo lutará e pelejará contra estes com a espada da sua boca, com a sua palavra. A palavra, eu acho que eu até marquei aqui, João capítulo... eu não marquei aqui, mas depois eu coloco lá para vocês. É capítulo 12. Que ele fala, aqueles que rejeitam a própria palavra, os condenará no último dia. Então essa é a arma de Cristo Jesus. E ele pelejará se não houver arrependimento. É uma chamada ao arrependimento. Tá? E aquele que perseverar, que vencer, não precisará ficar comendo dos banquetes e dos privilégios de Roma. Por quê? Porque tem um maná escondido para eles. Tem um alimento eterno que nenhum banquete do mundo pode oferecer. Receberá, dar-lhe-ei do maná escondido, o pão da vida. O pão que ao nos alimentar, não sai, mas fica para sempre. Dar-lhe-ei uma pedrinha, e aqui a pedrinha pode ser tanto esse compromisso existencial, porque quando a gente olha para o Antigo Testamento, há uma mudança de nome, significa um compromisso. Por que os nomes de Daniel, Azael, Misael e Azarias são alternados e mudados? Para que eles assumissem ali um compromisso de cultura e existencial com a Babilônia. Cristo está dizendo, vocês não precisam assumir nenhum compromisso de vida, não precisam se regozijar com as festas, mas a pedrinha branca é o convite que só você saberá o seu nome, que te coloca como aquele que tem a identidade em mim e que desfrutará da festa que eu ofereço. Veja como a recompensa e a promessa que Cristo oferece, ela é a plenitude e a plena satisfação daquilo que a gente vende hoje de maneira espúria, de que a gente experimenta querendo a contentação de maneira passageira, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Que Jesus nos abençoe, que nós possamos olhar e tentar compreender a Babilônia ao nosso redor. E compreendendo a Babilônia ao nosso redor, nós possamos assumir o compromisso com o Cordeiro e a nova Jerusalém. Estamos no mundo, mas não somos daqui. Os nossos valores são os valores do reino de Deus, que já começou a atuar e a agir, mas que experimentará da sua plenitude quando o Senhor retornar finalmente. O Senhor nos abençoe. Pode dar o stop para mim, Eidin, por favor, meu irmão? E eu vou abrir. Os irmãos querem comentar mais alguma coisa?